E quando o pastor me deu essa oportunidade para poder estar aqui, eu logo já fui para o Senhor perguntar para ele o que ele queria que eu falasse. Porque a palavra tem que vir do Senhor. Tem que vir do Senhor. Às vezes eu tenho algo que eu quero falar, mas às vezes não é aquilo que o Senhor quer que eu diga. E é muito importante para nós saber e entender aquilo que o Senhor quer que nós falamos aqui. Amém? Amém. E a palavra veio em uma passagem muito conhecida, até em Lucas, capítulo 15, versículo 11 em diante. Esse culto de ceia, veio essa palavra para mim, eu até fiquei meio assim, mas creio que Deus tem algo a falar no coração de cada um de nós, assim como Ele falou no meu e tem falado a respeito dessa passagem. Amém. Uma passagem muito conhecida. Amém? Amém. Quem encontrou fala amém? Amém. Quem está feliz por estar aqui nesta manhã hoje fala amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. A palavra é a parábola do filho pródigo. Uma palavra muito conhecida, nós já até fizemos um teatro aqui, né? Aqui na igreja, glória a Deus. Que diz o seguinte: continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e lhes repartiu os haveres. E ele lhes repartiu os haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para seu campo a guardar dos porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Uma outra versão fala vagens, né, a comida dos porcos. Então caiu em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa, viste-o, põe-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, aproximando-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar, saindo, porém, o pai procurava conciliar. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado? Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nós regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. É uma passagem muito conhecida, creio que todos aqui já ouviram a respeito dessa passagem, que retrata essa situação, né, que Jesus fala, essa parábola, retratando a respeito daquilo que acontece, muitas vezes acontece até conosco, já aconteceu conosco na nossa vida. E lendo essa passagem,
refletir que a herança, quando um filho pediu, ela foi dividida para os dois. Ela não foi dividida só para o mais novo. Ela foi dividida tanto para o mais velho quanto para o mais novo. E o que é essa herança? É algo que Deus nos deixou. É a bondade, a graça, a misericórdia, a oportunidade de estar aqui mais uma vez. É a presença do Pai. Sabe? É Cristo. E o filho mais novo, ele pega essa herança e parte para outro lugar. Sabe? Quando ele vai para outro lugar, mesmo com toda a riqueza, todo aquele dinheiro, o principal, ele perde ali a presença do Pai. E aí, ele sai da presença do Pai, porque muitas vezes, irmãos, nós estamos aqui dentro da igreja, estamos dentro desse ambiente, estamos ouvindo a palavra do Senhor, mas não conseguimos mais adentrar naquele lugar onde a presença do Pai está. Aquele lugar onde antes nós adentrávamos, aquele lugar de relacionamento, porque eu posso estar junto, eu posso conviver junto com uma pessoa e não ter um relacionamento com ela. E Deus tem falado, eu quero pessoas para me relacionar. Eu quero pessoas que se alegram em estar na minha presença, assim como o irmão Ed disse. O quão importante é estar na presença do Senhor. O Senhor falou para mim, eu preciso só da presença dEle para eu poder viver. Nós precisamos da presença dEle. E esse filho, ele pega, ele se aparta da presença do pai, o filho mais novo. E eu fiquei analisando, o filho mais velho, ele também recebeu essa herança. Todos nós recebemos essa herança. Eu, vocês, todos nós. E às vezes não é o tempo de igreja, não é o tempo que nós estamos aqui sentados que vai nos atrapalhar. Não é o tempo que nós estamos aqui que vai nos considerar estar na presença do Senhor. Eu posso estar anos dentro de uma igreja e não estar na presença do Senhor. Eu posso estar anos dentro da casa, junto com meu pai, assim como um filho mais velho, e não ter um relacionamento com ele. E aí esse filho mais novo, ele pega essa herança, esses bens, e sai, e parte para um lugar distante. E depois de ter consumido tudo se acabou. Porque, irmãos, às vezes o que é dor para nós é o amor de Deus nos levando de volta para o caminho. Por muitas vezes, o que é dor para nós é Deus nos direcionando novamente. Porque quando esse filho ele perde tudo, ele perde tudo. Só que uma coisa ele não perdeu: o caminho de volta. Esse caminho nos traz a essa mesa. O caminho que nos traz de volta para esse lugar de relacionamento, esse lugar da presença do nosso Pai. Ele não perdeu. Glória a Deus, aleluia. E aí, quando ele se arrepende, ele vê que ele cai em si. Muitas vezes nós temos que tomar cuidado para não acontecer isso com nós, porque às vezes aqui dentro nós perdemos o caminho para voltar em lugares que nós já entramos em Deus. Aquelas revelações que a gente recebia, aquele fogo que queimava dentro de nós, aquele amor que eu tinha, aquele lugar que nós tivemos, aquela vontade de estar na presença do Senhor, de orar, de estar ali, só sentindo a presença do Espírito Santo. Por muitas vezes algo acontece que nós não conseguimos voltar ali. E Deus ele deixa o caminho. E quem é esse caminho? É Cristo.
Cristo é: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque esse filho, o pai fala que ele estava morto. Por que ele estava morto? Porque ele estava longe da presença do Pai. Todo homem que está longe da presença de Deus, ele está morto. Assim como desde a criação, o princípio da criação. Porque as plantas, a terra criou as plantas, e toda planta que é tirada da terra, ela morre. Assim como nós fomos feitos de Cristo. Se nós saímos, nós fomos feitos de Deus. Se nós saímos de Deus, nós estamos mortos. E ele cai em si, ele se arrepende. O primeiro passo para a gente voltar para o caminho do Senhor é esse arrependimento. O arrependimento genuíno que nos traz uma mudança de mente, nos devolve ao caminho do Senhor. E hoje, esta mesa é esse lugar. Glória a Deus. É o lugar onde nós estamos aqui, não só para receber do Senhor, mas também para entregar a Ele. Deixar aqui nessa mesa, receber a cura do Senhor, a transformação nas nossas vidas. Porque, irmão, aquele que se arrepende, um homem do coração arrependido, assim como Davi, quando ele lembra, pergunta se tem alguém da casa de Saúl que ele pode agir de graça, de benevolência, ele traz Mefibosete de volta à mesa. Um homem com o coração arrependido, ele traz pessoas de volta à mesa. Ele não julga aqueles que não estão na mesa, mas ele traz de volta aqueles que estão fora da mesa. E nós estamos aqui nesta manhã, com o nosso coração alegre para poder estar ceando do Senhor. E nós devemos olhar para as pessoas e trazê-los de volta, mostrar a eles o caminho de volta. Porque às vezes as pessoas precisam de uma direção, de uma luz para iluminar aquele caminho. Porque às vezes eles não veem mais aquele caminho. E nós estamos aqui, nós somos a luz do mundo. Amém? Amém. E às vezes, irmãos, assim como esse filho, ele para, ele se arrepende, mas que muitas vezes Deus já nos perdoou. As pessoas em que nós erramos já nos perdoaram. Mas às vezes nós não nos perdoamos de algo que nós fizemos. E nós precisamos receber esse perdão, nós precisamos nos perdoar. Porque Deus ele está conosco, independente do lugar em que nós estivermos. Deus está conosco. Em Salmos 139 diz o seguinte, versículo 8: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subo aos céus, lá estás. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá haverá de me guiar a tua mão e a tua destra me sustentará. Amém? Amém. Irmãos, Deus sempre está conosco. É que às vezes a gente se esquece disso. Às vezes acontecem algumas situações em que nós achamos que não tem mais voltas, tem volta. E quando o filho começa a caminhar, a Bíblia diz que ele de longe o pai já o esperava. Deus sempre está nos esperando. E antes de ele chegar na casa, o pai já sai correndo no encontro dele. Assim é Cristo, assim é Deus. Quando nós tomamos a decisão de voltar no caminho, Ele vem ao nosso encontro. Ele vem, nos pega, nos lava, nos devolve aquele lugar de filho. Porque esse filho mais novo, ele queria voltar como servo, mas a mesa é para os filhos. Esta mesa é para os filhos. Glória a Deus. Aleluia. Nós precisamos entender o nosso lugar de filhos. Nós somos filhos de Deus. Nós fomos lavados e remidos pelo sangue da reconciliação, o sangue que nos tornou filhos. Irmãos, independente daquilo que nós fizermos, o coração arrependido, o Senhor sempre se agrada. Ele sempre vai querer, Ele sempre vai nos receber de volta. Ele sempre vai nos receber de volta. Por quê? Porque Ele nos ama. O que nos separará do amor de Deus? Nada pode nos separar desse amor. Nada. Nada.
E nesta manhã, irmãos, tem algo que vocês acham que esteja te separando desse amor. Tome a ceia do Senhor. Porque volte para a mesa do Senhor. Porque aqui é isso que vai nos transformar, é isso que vai nos lavar. Essa mesa que nos reconcilia. Essa mesa que o Cordeiro está aqui na mesa, está à mesa sentado conosco. Só que às vezes, irmãos, nós não conseguimos voltar, porque por muitas vezes nós não temos ainda esse entendimento de filho. E muitas vezes nós servimos ao Senhor como servos. E às vezes nós trocamos o amor de Deus pelo serviço. Se eu faço algo, eu acho que eu sou amado. Se eu não faço, eu não sou amado. Irmãos, independente daquilo que você faça, Deus nos ama. Independente daquilo que nós façamos, Deus nos ama muito mais do que nós podemos imaginar. E Ele está aqui nesta manhã. Ele quer ceiar com cada um de nós. Ele se entregou, Ele nos devolveu este lugar. Porque a mesa, essa mesa, ela foi feita para a gente voltar dela. Glória a Deus. Ela foi feita. Toda vez que, por alguma coisa que acontece, a gente erra, a gente necessita. É como o irmão disse, a gente precisa voltar para esse lugar. Porque às vezes quando nós erramos, o inimigo ele nos acusa, ele não deixa que a gente volte, mas como nós vamos ser sarados, como nós vamos ser curados se a gente não voltar para o lugar onde está a cura, onde está a transformação, onde está a mudança? Nós vamos ficar ali. Nós precisamos tomar esse caminho de volta, porque o caminho sempre esteve ali. Jesus é o pão da vida. Quando o filho veio, ele faltou o pão. Quando nós vemos que faltou o pão, nós devemos lembrar da mensagem que estava aqui. Jesus diz: eu sou o pão da vida. Glória a Deus. Eu sou o pão da vida. Ele é a vida eterna. Nós devemos entender que é daqui para a eternidade, irmãos. Glória a Deus. É daqui para a eternidade, não é só hoje, não é só amanhã, é daqui para a eternidade. E esta mesa é esse lugar. E não vamos trocar. Às vezes nós começamos a fazer algo que está funcionando, mas aí acontece algo que me desagrada, e aí eu saio do lugar da presença do Pai. Assim como o filho, esse filho mais velho, ele servia o pai, mas ele não tinha um relacionamento com o pai. Ele estava na casa junto com o pai, mas ele não tinha um relacionamento com o pai. Por quê? Porque ele não entendeu que tudo que o pai tinha era dele. Tudo que Deus tem é nosso. Tudo que o Pai tem é nosso. Cristo veio nos apontando um Pai, e não um Senhor, não um chefe, sim um Pai, um Pai. E Ele está aqui nessa manhã. Ele quer trazer de volta, Ele quer que você venha novamente à presença dEle, com aquele coração que nós vínhamos antes, aquele coração de um filho que se alegra quando o Pai chega. Sabe, eu vejo a presença de Deus assim, quando eu chego lá em casa, que essa criançada vem para cima de mim, eu vejo o amor de Deus na minha vida. Pai. E eu peço a Deus que todo dia eu possa ter essa alegria de estar na presença dele. Que todo dia eu possa ter essa sede, esperando para estar junto dele. Na casa das criançadas até briga, a criança demais até briga para poder chegar e me abraçar. Mas aí eu vejo o amor de Deus, sabe, aquele desejo de estar na presença do Pai. E nós devemos ser assim, ansiar para estar junto do Pai, estar ali, ouvir do Senhor, estar na presença dEle. Quando o Espírito queima o nosso coração, e a gente não consegue fazer nada, a gente só fica ali. Só fica ali queimando e recebendo do Senhor aquele abraço. Sabe, e hoje é o lugar. Aqui é o lugar. Essa é a mesa. Deus nunca tirou, Jesus nunca tirou ninguém da mesa. Judas saiu porque ele quis, mas Jesus nunca tira ninguém da mesa. Ele sempre traz de volta a mesa. E nós estamos aqui, nós temos essa oportunidade
Muitas pessoas queriam estar aqui, mas por algo que aconteceu na vida delas, ou algo que veio acontecendo, eles não tiveram a oportunidade de estar aqui. Nós estamos aqui nessa noite. Essa manhã. E Deus se alegra por cada um de vocês. Glória a Deus. Deus se alegra por vocês estarem aqui nesta manhã. A Bíblia diz que Jesus falava: eu anseio tomar essa ceia. Jesus anseia tomar essa ceia por cada um de nós. E aí o filho mais velho, ele fica bravo por o pai ter recebido o mais novo. E nós precisamos entender, nós precisamos nos alegrar quando o nosso irmão recebe algo de Deus. Irmãos, o primeiro homicídio da Bíblia foi por uma oferta. O primeiro homicídio da Bíblia foi por uma oferta ao Senhor. E um irmão matou o outro irmão. Por que o outro não melhorou a oferta dele? Só que a Bíblia diz que Deus se agradou de Abel, né? Se agradou de Abel e da oferta dele. Só que Caim só queria dar oferta. Deus, antes dele se agrada de nós, para poder se agradar da nossa oferta. Antes Deus ele vai se agradar de nós, irmãos. Então nós precisamos ter um coração. A primeira oferta que nós precisamos entregar a Deus no nosso coração. Filho meu, dei no teu coração. Glória a Deus. E nessa manhã Deus quer isso de nós. Coração entregues, coração voltado à presença dele. Corações que tomem essa ceia e saiam daqui alegres, motivados a caminhar na palavra do Senhor e viver a palavra do Senhor, irmãos. Porque se eu recebo a palavra, assim como eu estou dizendo aqui, e se a gente não caminhar na palavra do Senhor, de nada nos adianta. Os dias vão passando e a gente vai voltar naquele mesmo lugar que nós estávamos antes. Não é fácil, irmãos. Só que o caminho é um passo após outro, um passo após outros. E durante esse caminho Deus vai nos tirando. Eu posso aceitar a Jesus hoje, leva 10, 15 minutos para aceitar Jesus, só que a santificação leva uma vida. O processo da santificação, ele é progressivo. E nós precisamos caminhar nisso. Só que de acordo com que nós vamos caminhando, nós vamos adentrando em lugares em Deus, que nós vamos conhecendo ainda mais o amor dele. E isso vai nos mantendo de pé. Isso vai nos enchendo de alegria, sabe? O pão que traz a presença do Senhor é o suficiente para nós entrar. Quanto mais em Deus nós nos aprofundamos, mais nós queremos deixar esse mundo viver a eternidade. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos adentrar nesse lugar. É um lugar que só o Senhor pode nos colocar. Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé. Espero que o Espírito Santo tenha falado no coração de cada um de vocês. Peguem essa palavra, levem ao Espírito Santo. E com certeza Ele vai falar algo, assim como Ele tem falado no meu coração. Irmãos, feche seus olhos.